As dispensações é o tema desse estudo. As dispensações dentro do dispensacionalismo são 7, são elas. A primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência, que ela é pré-adâmica, ou seja, antes da queda do homem, antes de o homem pecar, quando o homem vivia na inocência, quando ele ainda não tinha maldades em seu coração. Depois da dispensação da inocência, nós temos a dispensação da consciência. A dispensação da consciência ali onde Adão caiu em pecado, juntamente com Eva, sua companheira, sua esposa, e Adão passou a ter o conhecimento do bem e do mal, né? E essa dispensação da consciência, ela vai de Adão até Noé. A terceira dispensação, nós temos a dispensação do governo, ou do domínio, ali de Noé até Abraão. A quarta dispensação é chamada como dispensação patriarcal, que vai de Moisés, de Abraão, né, a Isaac, Jacó, ou Israel, e os seus 12 filhos, né, pertencentes às 12 tribos de Israel. Então ela vai ali de Abraão até Moisés. A quinta dispensação é chamada de dispensação mosaica, né? Ali quando Deus estabelece o sacerdócio levítico, né? E dentro do sacerdócio levítico ali as leis cerimoniais, né? Surgem também as leis civis ou civis, né? E lá no Sinai, o decálogo, a pedra com os 10 mandamentos de ordem moral, né? De ordem moral e também cerimonial, né? Nós temos aí de Moisés até os dias de Jesus, né? Chegando aos dias de Jesus, nós temos a sexta dispensação, chamada dispensação da graça, que é de Jesus até a sua segunda vinda, né? Período esse onde os israelitas pararam no tempo de sua continuidade ou do seu avanço para com os propósitos de Deus sobre a vida de todo o povo de Israel, né? E isso aconteceu ou deu-se porque eles não aceitaram o Messias da promessa de Deus feitas nos dias do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo ali, naquela gestão, quando Deus profetizou sobre o ungido, o seu ungido, para a salvação do seu povo, né? E os judeus não fizeram caso disso, né? Ali nós vemos em João capítulo 1, versículo 11 e 12, onde diz que Jesus veio para que eram seus, os judeus, e os seus, os judeus, não os receberam, mas a todos quanto os gentios, né, independentemente de judeus, né, ou de nação,
os receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber, os que creem no seu nome, né? Obviamente que a salvação agora, né, ela está disponível, né, dentro de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. É para todos quanto confessarem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. A palavra de Deus nos diz que com o coração se declara a justiça e com a vossa boca se faz confissão para a vossa salvação. No entanto, independentemente de etnias, de povos, de tribos e línguas, a salvação agora é para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha nele, em Cristo Jesus, a vida eterna, né? E obviamente que eles rejeitaram, né, as palavras de Jesus, quando Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, que meu Pai, a Deus, não por mim, né? Ou seja, os judeus, né, que nos dias de Abraão, quem foi Abraão? Abraão era um gentil como qualquer outro, porém Deus, que sabe todas as coisas, chamou Abraão da antiga Caldeia, lá de Ur dos Caldeus. E os caldeus eram um povo idólatra, feticista, era um povo voltado para a idolatria, né? Estavam totalmente desprovidos de Deus, estavam distantes de Deus. E Deus chama Abraão, né? Antes Abraão, né? O que o significado era pai da altura, e Deus muda o seu nome, chamando de Abraão, que quer dizer pai agora de uma grande nação. E Deus lhe faz promessas, né, dizendo: olha para a areia da praia, olha para as estrelas que estão no céu, tanto quanto numerosas são as estrelas do céu, tanto quanto numerosas é a areia da praia, né? Assim será tu, né? Assim eu te farei uma grande nação. Deus chamou Abraão, ali surgiram os hebreus, depois os judeus e por último agora os israelitas. Então esse povo, eles pararam nas profecias das promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque, Jacó, né? E devido à repúdia deles para com o ungido de Deus, para com o Messias, né? O ungido de Deus, para com Jesus, o Salvador, né, do povo de Deus. Depois aí da sexta dispensação, que é a dispensação da graça, né? No entanto, nessa dispensação entrou aí nós, os gentios, né, que olhando lá para a oliveira, né, o apóstolo Paulo até nos diz ali aos humanos que nós somos jambuzeiros nesta videira, né? E a igreja hoje, ela que é formada por gentios, por judeus também, por aqueles que aceitaram Cristo, né? E que passaram a ser igreja de Cristo, né? Ela é constituída muito mais na sua maior parte, ou seja, em quase toda a sua totalidade, ela é formada em quase toda a sua totalidade por gentios, né? E esta igreja, ela está
na videira verdadeira de João capítulo 15, né, onde Jesus diz que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, né? E todo aquele que estiver em mim, né, toda vara que estiver em mim, esta dará muito fruto e será podada para que dê mais fruto ainda. E no versículo 5 de João 15 ele diz, porque sem mim nada podeis fazer, né? Então, esta é a igreja hoje de Cristo Jesus, formada em quase sua totalidade por gentios, né? Nós temos, após a dispensação da graça, aí nós teremos a dispensação do milênio, sabendo, pois, que na dispensação da graça é de Jesus até a sua segunda vinda, né? Quando ele virá aí em glória, né? No arrebatamento secreto, onde nesta primeira vez ou fase ele aparecerá em secreto somente para a sua igreja, assim como ele subiu aos céus, lá no Atos dos Apóstolos. E ele disse em Atos dos Apóstolos, né? Assim, pois, como vistes, né, este Jesus subir, também verás descer, né? A igreja, ela viu Jesus subir, só ela, e a igreja também, só ela, verá Jesus descer para o arrebatamento secreto, né? Após aí ao arrebatamento secreto, né? Ou seja, que é a segunda vinda de Cristo aí, né? Nós teremos também aí uma terceira vinda, no caso chamada de uma outra vinda, né? No caso chamado de parousia, né? Onde todo olho o verá. Aí dar-se-á no milênio, quando Jesus vir aqui para estabelecer nesta dispensação milenar, sétima e última dispensação, ele virá estabelecer o seu reino milenar, literalmente aqui na terra, né? Não de forma invisível, de forma simbólica, de forma figurada, mas de forma patentemente real, né? Jesus estará aqui a reinar sobre a face da terra, né? Quando a igreja for arrebatada e passar 7 anos em glória, aqui estará o período da grande tribulação, durante aí os seus 7 anos, né? Diz que as Sagradas Escrituras nos demonstra, né, que serão 3 anos e 6 meses, né? Onde o diabo estará enganando as pessoas de forma, digamos, de forma religiosa e dentro de um governo pacifista, de um governo que atrairá para si as nações e todos os líderes de governo, tanto quanto também líderes religiosos, né? Ele atrairá para si. É tanto que nesse primeiro período de 3 anos e 6 meses, nessa primeira parte da grande tribulação, os judeus, aqueles 7.000, né, diz que os judeus, eles farão um pacto ou uma aliança com o anticristo, né? E este pacto, esta aliança, depois de 3 anos e meio, será quebrada, né?
Aí é onde vai entrar Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, aqueles 144 mil, né, varões que não se prostituíram, que não se deitaram com mulher, homens castos e homens fiéis, íntegros a Deus, né? Quando este pacto, se a aliança for rompida, diz que Deus levará eles para o deserto, guardará seguro e não deixará o anticristo tocá-los, né? E esses 144 mil serão testemunhas fiéis de Deus aqui na terra. E quando esta aliança for quebrada com o anticristo, né? Quando eles quebrarem a aliança, né, com o anticristo, eles irão pregar agora o evangelho do reino milenar de Cristo, né? Jesus virá para o reino milenar, né, juntamente com a sua igreja, e estará aqui na terra reinando por 1000 anos de forma literal, né? Os 144 mil, 12 mil de cada tribo dos povos de Israel, segundo o Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, né? Eles serão testemunhas fiéis de Deus ali no reino milenar, juntamente com a igreja, e estarão pregando o evangelho, anunciando o evangelho. É quando cumprir-se-á aquela profecia lá de Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz: e quando o evangelho do rei, e quando este evangelho for pregado em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, então sobreverá repentina destruição, né? No entanto, no reino milenar de Cristo, né, 1000 anos de paz, de gozo, de alegrias, né, de felicidades, de bonança, né, Satanás será preso por 1000 anos, juntamente com o anticristo, o falso profeta. E, no entanto, já no finalzinho do milênio, o Senhor Jesus soltará Satanás por um pouco de tempo, e ele tentará e conseguirá enganar, né, uma terça parte da população da terra, né? Uma terça parte da população da terra será enganada por Satanás, e ele tentará contra Jesus, contra os servos do Senhor, e numa tentativa, né, de se apossar do reino de Cristo Jesus. Ele marchará para o vale do Megiddo, o vale do Armagedon, né? E ali ele será destruído por Jesus, pelo sopro da sua boca. Jesus destruirá Satanás, né, e os seus seguidores, né? Aí, no entanto, chegará o período, né, desse reino milenar, já ao final deste reino milenar, né? A igreja, né, a igreja do Senhor Jesus, né, ela será arrebatada, pois Jesus voltará para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, né? Isso nós vemos no Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, 1 Tessalonicenses 4, 13 até o versículo 18, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, ali a promessa que o Senhor fez à igreja de Filadélfia, né? A sexta igreja, né? Onde ele diz: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu livrar-o-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? A igreja de Filadélfia significa a igreja do amor fraterno,
Jesus também virá para que o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, né, e o iníquo venha a se manifestar no cenário de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações da terra. Isso nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. Né? Jesus virá também para que o dia da sua vingança, ou seja, da vingança de Deus, seja anunciado, segundo Isaías 61, versículo 2. E essa vinda de Jesus também será para julgar as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Mateus 25, 31, 34, Apocalipse 19, versículo 11 a 17, e Zacarias 14, do versículo 1 ao 4. Jesus também, na sua vinda, né, ele virá para ser rei sobre toda a terra. Zacarias 14, versículo 9, Apocalipse capítulo 19, versículo 16. No entanto, a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases. Nós vemos que essas duas fases, uma será visível para a igreja noiva, para o arrebatamento. E para Israel, ele virá como o Messias, o ungido de Deus, o libertador. Para as nações, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa aqui é a sexta e a sétima dispensação, dentro do dispensacionalismo. No entanto, fica claro, bem nítido, que a vinda de Jesus será a primeira vinda somente para a sua igreja, a segunda vinda será visível, todo olho o verá.